saberia dizer como estava a economia ou a política do Brasil até as eleições de 2002? Ou então o que o PT fez para conseguir assegurar as eleições naquele ano? Então, se você tem essas dúvidas, assiste a aula que você vai gostar. Então é o seguinte, o que o PT faz nas eleições de 2002 é algo que é muito interessante na política global, porque isso já foi feito até por outros partidos em outros países, que é, na verdade, ele se declarar de esquerda, mas quando está muito próximo de assumir o poder, ele começa a ter uma ponderação para um centro-esquerda. Por quê? Você imaginar uma balança, né, de disputa entre direita e esquerda, você é muito esquerda, você começa um pouco mais por centro, você vai equilibrando um pouco a balança e fazendo um pouco das vontades da direita. Obviamente, geralmente com mais poder econômico, mais influência e por aí vai. Então, acontece, nesse caso, é inevitável de saber que o PT passou por uma etapa de moderação para assegurar as eleições de 2002. Então, o que acontece? Isso, apesar de ser muito comum, é complicado no caso do PT, porque eles sempre vinham falando sobre que o Brasil não deveria pagar dívida externa, que deveria ser feito alguma auditoria na dívida pública do Brasil. Inclusive, algo muito interessante é a CNBB ela ter feito um plebiscito no ano de 2000 para perguntar para o povo se, obviamente, não o povo inteiro, foi mais ou menos 5 milhões de pessoas, se nós deveríamos ou não pagar a dívida externa, se era certo ou não. Basicamente, 90% das pessoas acabaram votando que sim, que nós deveríamos fazer uma auditoria da dívida pública no Brasil. Além da CNBB, o Lula também já tinha, em 89, proposto da gente não pagar a dívida, inclusive em propaganda de televisão. Dá uma olhada nisso aí. É que os embaixadores dos países que compõem o mercado comum europeu têm mais sensibilidade para discutir o problema da dívida externa do que alguns economistas brasileiros que veem fantasma a cada momento que falamos de suspender o pagamento da dívida externa. O que vai acontecer então? Em 2001, literalmente o PT ele vai criar um documento chamado Um Outro Brasil é Possível. E nesse documento tem dois pontos muito importantes, que é o seguinte: esse documento ataca diretamente o pagamento da dívida, né? Por quê? Porque a sensação, e na verdade o que o Brasil organizou a administração pública dele, para fazer com que tudo fosse arranjado para se pagar a dívida externa, obviamente a dívida pública, que hoje é muito mais interna do que externa. E obviamente o desenvolvimento social, por exemplo, da educação, da saúde, da infraestrutura, tudo isso foi sendo deixado de lado, como a gente vê que acontece hoje em dia. E você vê, por exemplo, pagamento de funcionário público que às vezes atrasa meses. Aqui no Rio de Janeiro, então, isso aconteceu direto recentemente. Então, e além disso, nesse documento que foi publicado em 2001, ele falava sobre o Fome Zero, que inclusive durante o governo do PT de fato foi um programa. Então o que acontece? Ele está falando de não pagar a dívida externa, está literalmente atacando essa situação e ao mesmo tempo está falando do Fome Zero, que é aumento do gasto público. E a gente sabe, se gastar, né, ou seja, se investir mais dinheiro público, se gastar mais dinheiro, vai ter menos para poder formar o superávit primário, que é literalmente essa economia, né, essa reserva que é feita para poder conseguir pagar os credores internacionais e, de modo geral, os credores públicos. O que vai acontecer então? Literalmente, acontece uma preocupação do mercado de o PT chegar no governo e ocorrer uma situação de não pagar a dívida e dar mais um calote desde a nossa primeira vez em 87. O que acontece é que o ambiente fica muito instável. Então acontece um fato muito importante, que em 2002 o Palocci ele entra na equipe do Lula. E uma coisa muito interessante é que o Palocci está no PT desde os anos 80. Outra coisa muito importante é que o Palocci chegou a estar na linha sucessória do Lula, né? Ou seja, o Lula escolhendo para poder no futuro substituí-lo na presidência. E além disso, quem é o Palocci? Essa é a grande figura. É literalmente o seguinte, é um cara que era um prefeito de Ribeirão Preto, e ele se tornou muito próximo do mercado, vamos dizer assim, porque ele foi um dos caras que deu grande incentivo a privatizações dentro da prefeitura de Ribeirão Preto. Então, nesse caso, ele era um cara que era bem visto
pelo mercado, vamos dizer assim. E, obviamente, ele entrando na equipe do Lula dava um apaziguamento ali na galera, vendo que o PT tinha chances enormes de ganhar as eleições daquele ano, tá? Mas essa jogada tem a ver com o quê? Por que que o Lula coloca o Palocci lá em 2002? A gente tem que entender o seguinte: em 2001, a Argentina tinha decretado moratória, rompeu os acordos com o FMI e, obviamente, em 2002, com um governo possível de esquerda, vindo do PT, do Lula, que falava de não pagar a dívida externa, de fazer auditoria e tudo mais, o ambiente fica muito instável. E aí rolou uma preocupação dentro da equipe do Lula, que é o seguinte: o Lula, se não assinalasse para o mercado que ele tinha uma disposição de tratar da dívida, ele poderia assumir em 2003 com 3 graves problemas. Primeiro problema: um aumento abrupto do dólar, como você pode ver nesse gráfico que eu vou te mostrar aí agora. Como você pode perceber aí em 99, que é o momento em que o dólar passa a não ter mais paridade com o real, né? O que vai acontecer? Você vê que ele tem uma oscilação. E o que acontece? Quando você chega ali em 5/4 de 2002, ele já está valendo, inclusive, mais, que é quase o dobro do que estava valendo em 99. Mas quando chega em 10/10, né, que é literalmente aquele momento da eleição, olha quanto chega o dólar, 3,99, né? Ou seja, o mercado tinha um receio muito grande do Lula entrar e fazer literalmente uma revolução no sistema financeiro brasileiro. E aí você vê que o dólar explode a esse ponto. Outro problema era que a gente poderia pegar uma inflação muito grande justamente por isso, né, por uma falta de dólares no Brasil, uma dificuldade de se relacionar com o mercado internacionais por conta dessa possível revolução que teria no Brasil, e que a gente sabe que não teve de fato, e uma insolvência, né, ou seja, o Brasil não conseguir cumprir com os credores internacionais. Então, a situação do Lula ficaria muito complicada em 2003. Então, que a gente fala, né, que é a política de conciliação, né, que o PT conciliou com a classe dominante, é isso. Ele começa a fazer coisas para poder conseguir garantir que o cenário para o Lula não seja muito ruim, como a gente vai ver nas próximas aulas, tá? E além disso, conseguir dar uma estabilidade, passar segurança. Lembra que eu falei para vocês sobre o sistema financeiro internacional, monetário de modo geral, que ele é todo hoje em dia baseado na confiança. O que vai acontecer então? Em 2002 surge uma série de documentos e são muito importantes, tá? Eu preciso que você, se está interessado na economia do Brasil, que você vá atrás desses documentos, são muito importantes. Um deles, que é o mais clássico, né, que é a Carta aos Brasileiros, mas eu vou falar na ordem rapidinho para você. Primeiro, em junho de 2002, o PT lança um documento chamado Carta ao Povo Brasileiro, que é literalmente o seguinte: galera, a gente vai, apesar de a gente não concordar com a negociação com a FMI, a dívida externa, a gente vai responder às responsabilidades financeiras do Brasil, né? Ou seja, está assinalando que vai pagar a dívida. Outra, o programa do governo do Lula, né, de julho de 2002, ou seja, em junho ele lança um documento falando literalmente para poder apaziguar o mercado, lança uma reformulação do plano de governo e em agosto de 2002 ele lança a nota sobre o acordo com o FMI, um acordo recente que o Fernando Henrique tinha feito. Então, na hora que isso acontece, você literalmente está entregando a sua posição de quê? De que, olha, a gente vai seguir o que foi estabelecido com os credores internacionais. Obviamente, você dá um apaziguamento, né, vamos dizer assim, nos ânimos do mercado. E o que vai acontecer? Esses documentos literalmente demonstram que o PT entrando não vão propor uma ruptura. É claro que a gente está vendo ali no gráfico, né, sobre a evolução do dólar, que o mercado ficou receoso, obviamente, porque vai que ele está falando isso, entra e faz tudo diferente. Mas a gente vai ver que a política do PT foi conciliatória de fato. E aí em 2003, né, assim quando o Lula assumiu o poder, vai acontecer um novo documento chamado Política Econômica e Reformas Estruturais, que aí sim vai reformular todo o programa do PT e, obviamente, tudo isso que eu estou te mostrando é o seguinte: qual é o cenário político, né, de 2002? É de muita instabilidade. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a gente está vindo de uma crise de um país muito semelhante ao Brasil, que faz parte desses países em desenvolvimento, só que eu gosto de dizer que esses países, tipo Brasil, Argentina, México, eles apenas
desenvolvem o seu subdesenvolvimento, ou seja, a sua exploração vai ficando cada vez mais sofisticada. Todo esse ambiente associado ao Lula chegar ao poder foi um negócio chamado de efeito Lula, né? Então, é o famoso efeito Lula, que é literalmente o seguinte: os mercados ficam oriçados, ficam totalmente ansiosos com a possibilidade de um governo de ruptura entrar. Obviamente, ele chega ao poder e não é aquilo, não é isso que o mercado vê, né? Vai ter literalmente essa política de conciliação com a classe dominante. Tudo bem? Então, esse é um ambiente, é de muita inconstância e falta de confiança no PT, mas você vê que o PT vai começar a lançar uma série de documentos para poder conseguir apaziguar os ânimos. O Lula entra no governo e é isso que a gente vai ver a partir da próxima aula, na aula 6, tudo bem? Então, deixe seu comentário, se tiver alguma pergunta e a gente se vê na próxima. Grande abraço!